Muito bem, vamos agora para o Brasil. Vamos trabalhar a questão mais específica, vamos trabalhar aquele período que vai da abdicação de Dom Pedro I em 1831 até o golpe da maioridade, a ascensão política de Dom Pedro II. Então nós estamos em 1840. Então nós temos 9 anos bastante instáveis da história do Império Brasileiro. Um período para muitos de redefinição, né? Um período para muitos de uma experiência republicana. O que na verdade acontece é que com a abdicação de Dom Pedro e o seu filho, Pedro de Alcântara, herdar o trono com apenas 5 anos de idade, a Constituição é muito clara nesse sentido. Ele não tendo, né, idade para assumir e nenhum ascendente próximo com a idade, porque todos voltaram, ele foi o único que ficou, regentes deveriam governar no seu lugar. Então, por isso nós chamamos de regência, perfeito? Então, é o período regencial. Ótimo, vamos por parte. Eu vou dividir, a gente tem que entender esse período regencial em 3 momentos, para ficar mais didático para a gente. O primeiro momento vai ser o avanço liberal. Esse avanço liberal, claro, a própria abdicação de Dom Pedro I, a gente acabou de falar disso, é considerada uma vitória dos liberais, uma vez que eles forçaram a abdicação de um imperador autoritário e centralizador. Então isso dá início a uma onda de reivindicações e conquistas liberais. A gente vai ver quais são, só para você entender a ideia primeiro, hein? Então isso a gente chama de avanço liberal. No meio desse período liberal, de maior autonomia das províncias, nós vamos ter as chamadas revoltas regenciais. Então, algumas províncias vão se levantar contra o poder ainda do Rio de Janeiro e vão estabelecer propostas, muitas vezes, republicanas. E depois nós temos um terceiro momento, que seria o regresso conservador, que vai ser o quê? O fim dessas liberdades, a repressão das revoltas e o fim das liberdades. Para você entender, eu sei que isso é difícil, é política pura. Uma aula de política pura você já, ai meu Deus, política, né? Você não curte muito. Então, só para na tua cabeça ficar claro, tá? Ficar esquemático pro teu vestibular. Vamos lá. Eu fiz um jeitinho aqui para te ajudar, pode ser? Você imagina aqui, ó, o poder estava centralizado nas mãos do imperador, ok? Aí começa o período regencial, nós temos o avanço liberal. Olha lá. Descentralizou o poder, percebeu? Descentralizou o poder. Aí as revoltas regenciais vão abalar a unidade do império e aí a necessidade de um regresso conservador. Gostou, né? Eu vou repetir para você. Você imagina aqui, ó, o poder estava centralizado nas mãos do imperador, ok? Aí começa o período regencial, nós temos o avanço liberal. Olha lá. Descentralizou o poder, percebeu? Descentralizou o poder. Aí as revoltas regenciais vão abalar a unidade do império e aí a necessidade de um regresso conservador. É a centralização do poder na figura de Dom Pedro II. Agora ficou didático. Agora você entendeu, foi ou não foi? Agora vamos só entender o que caracteriza o avanço liberal, vamos aí pontuar as revoltas regenciais e entender o que define, o que estabelece o regresso conservador. Não é não? Ficou mais didático agora? Então vamos lá.